Você já se sentiu mal dentro de alguma igreja e aí pensou, meu Deus, me ajuda, eu preciso mudar de igreja. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o porquê que eu mudei de igreja. Prazer, e pra quem não me conhece, eu sou a Cami Rocha, seja muito bem-vindo a esse canal, já se inscreve e no final do vídeo eu aguardo o seu comentário, tá bom? Como todos vocês já sabem, lá no livro de Eclesiastes vai falar que existe um determinado tempo para cada coisa, não é mesmo? Então, se você realmente está esperando que eu vim aqui falar mal de alguma igreja ou falar sobre alguma fofoca ou algum tipo dessas coisas, realmente eu acho que esse vídeo talvez não vá te agradar tanto. Mas eu vou contar para vocês sobre o que aconteceu recentemente comigo, tá bom? Sobre uma troca de igreja. Então, algumas coisas que nós precisamos entender. Não é porque começamos em determinado lugar que vamos ter que ficar naquele lugar por todo o nosso tempo, a nossa caminhada com Deus. Muitas vezes, em igrejas, você pode começar em determinado ministério e dali passa um tempo e Deus simplesmente sinaliza para você, olha, é hora de você ir para outro lugar. É hora de você ir ter convivência com outras pessoas para aprender algumas coisas diferentes, porque existe tempo para todas as coisas. Eu, Camila, já fui da Igreja Universal, inclusive já fui obreira da Igreja Universal, Saí, me afastei, depois retornei para Jesus, mas eu já deixo aqui um adeno sobre o grande amor que eu tenho para com a Igreja Universal. Até mesmo por ter convivido, com a Igreja Universal desde a minha infância. Ainda me lembro dos dias de sábado criança, em que eu estava lá, em que eu ia, em que era muito legal, era muito divertido. Ainda tenho aqui na minha mente todas as coisas que eu aprendi na Igreja Universal. Por quê? Porque houve um tempo determinado em que eu estive ali, em que o próprio Deus permitiu que eu estivesse ali, inclusive fazendo a sua obra, aprendendo aquilo que eu precisava aprender nesse lugar. Então hoje eu trago muito para minha vida, muitas coisas que eu aprendi na Igreja Universal, mas existe um tempo para todas as coisas. Então Deus ele vem e sinaliza para você, olha, o seu tempo aqui já foi. Tem pessoas que vão ficar no mesmo lugar ou na mesma igreja em toda a sua caminhada. Já com outras pessoas, isso não vai acontecer. O que a gente não pode permitir é que a gente venha a dar passos segundo a nossa vontade. Precisamos perguntar para Deus, Senhor, qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja? E depois, quando eu voltei para Jesus, eu estive em outra igreja que foi essa que eu troquei recentemente de igreja, que é a Igreja Pentecostal Missão Resgate El Shaddai. Estive ali por aproximadamente 1 ano. Aprendi ali tudo que eu precisava aprender. Mas chegou um tempo em que eu comecei a ficar em conforto, em zona de conforto. Então, quando você fica em zona de conforto, você não exercita, não exerce o verdadeiro potencial que Deus entregou para você. Então, Deus, ele sempre vai trazer para você novos desafios, coisas novas. É exatamente sobre isso também que a palavra do Senhor vai falar, sobre novas coisas. Então, eu não troquei de igreja por causa de fofoca, por causa de picuinha, por causa de disse-me-disse, não. Se você voltar na minha antiga igreja e procurar o meu antigo pastor, você pode conversar com ele, porque eu acredito que ele não vai ter um A para falar de mim e eu, como ovelha, não tenho um A para falar dele. Então, pessoas que estão mudando de igreja a todo tempo, a todo momento, e muitas vezes chegam nas igrejas novas falando mal das suas igrejas antigas, falando mal dos seus líderes antigos, Então, essas pessoas realmente, o que eu desejo é a misericórdia de Deus para a sua vida. Porque se Deus sinalizou para você ir para outro lugar, então a gente nunca pode mesmo, como vai falar aquele ditado, cuspir no prato que comeu, porque você realmente não sabe o dia de amanhã. Uma coisa é Deus sinalizar para você, ei filho, acabou o seu tempo aqui, a partir de agora você vai para cá. Outra coisa são pessoas mimadinhas
que não podem, sabe, que não sabem lidar com outras pessoas, que não entendem muitas vezes as direções que Deus está passando, são pessoas que são rebeldes, que se rebelam e aí fica nesse troca-troca de igreja, vai para uma igreja, vai para outra, fala mal de uma, fala mal de outra e ninguém presta. Ninguém presta. Nenhuma outra igreja presta. Só ela mesmo que presta. Nenhuma outra igreja presta. Nenhuma outra religião presta. Ninguém para ela presta. Só ela mesmo presta. Então, o que eu desejo para essa pessoa é a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Seja grato pelos lugares que você já passou. Defeitos vai ter, gente? Vai ter. Vai ter, porque tem pessoas. Aonde tem pessoas, tem defeitos, aonde tem pessoas, muitas vezes pode ocorrer algum desentendimento, alguma opinião diferente. Mas a gente não pode deixar de buscar a Deus por causa desse tipo de coisa, que acontece hoje e acontece muito. Mas só que se Jesus já nos avisou sobre o trigo e sobre o joio, por que a gente se surpreende quando acha um joio? Por que a gente ainda se surpreende quando conhece um falso cristão? Porque existem essas pessoas, elas existem, elas estão ali no meio. Porque a palavra do Senhor na parábola do joio vai dizer que Satanás veio e colocou ali, jogou as suas sementes de joio no trigo. E isso acontece hoje em dia. Mas se você realmente está vendo algumas coisas hoje na igreja que você vai ou no ministério que você vai, não saia mudando ou trocando de igreja como se troca de roupa. Porque isso afeta a sua vida. Ovelha que não tem pastor está muito mais suscetível a ataques. Ovelha que não anda em bando está muito mais suscetível a ataques. Então, precisamos entender que no mundo espiritual as coisas são organizadas. E não é porque muitas vezes a gente não sabe, ou a gente acha que sim, ou a gente acha que não, que isso não está acontecendo. Sim, está acontecendo. Então, se você é uma ovelha que fica de pasto em pasto, de lugar em lugar, que você não firma uma raiz, que você não se firma em algum lugar, você não desenvolve a sua vida espiritual. Porque as coisas do Senhor, elas devem ser feitas com ordem e com decência. Então, Deus começou a sinalizar para mim, Camila, tá na hora de uma mudança na tua vida, porque eu estava acomodada. Eu já estava acomodada, já estava acostumada com o lugar, já estava acostumada com as pessoas, já estava acostumada a, por exemplo, dia tal eu vou pregar, eu vou ministrar a palavra do Senhor. Já estava acostumada. Só que isso estava me causando um estacionar espiritual. Então Deus veio com o seu cuidado e falou assim, não, minha filha, reage pelo amor de Deus, vou levar você para outro lugar. Um lugar desafiador e um lugar que vai suprir algumas coisas que você está tendo necessidade nesse momento. Então, não foi de supetão. Eu quero, eu não quero mais e vou sair daqui, não. Foram acontecendo algumas coisas que me incomodaram sim. Mas incomodado você vai estar em qualquer lugar. Eu recebo muitas vezes algumas mensagens de pessoas dizendo, Cami, eu não tô me sentindo bem, tô me sentindo incomodada na igreja que eu estou. E eu falo assim, olha, se você mudar de igreja, você vai se incomodar do mesmo jeito. Pode ter pessoas que talvez não vai se dar bem, gente. Pode acontecer, a gente pode ser realista aqui. Eu espero que a gente possa realmente ser realista nesse canal. Sem querer ofender nenhuma pessoa. Deus me livre, pode acontecer, gente. Não vamos, muitas vezes, nos dar bem com todas as pessoas. Entre os apóstolos, mesmo, algumas vezes, havia divergência de opinião. Mas a gente não vai parar a obra de Deus porque a nossa opinião é diferente da opinião do irmão. Porque um é mais falante, porque o outro é menos, porque o outro isso, ou porque o outro aquilo. Então, o que eu sempre falo para essas pessoas é, todo lugar que você for vai te desagradar em alguma coisa. Porque a gente idealiza. A gente fala assim, poxa, se eu tivesse na igreja tal, como um pastor tal, ia ser tudo perfeito. Só que, gente, lembre-se, são seres humanos. Quando você vê de fora, a grama da outra igreja pode até parecer mais verde do que a grama da sua igreja. Mas quando você está ali dentro, realmente pode acontecer alguma coisa que pode te incomodar.
Mas você não pode parar o que Deus tem na tua vida por causa disso. Não é mesmo? A palavra do Senhor não vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Então, às vezes, a gente, claro, em todas as hipóteses, a gente vai tentar amar as pessoas, mas quando for meio impossível, porque tem gente que faz por onde, né, não ser muito amada. Mas mesmo assim, pelo menos suporte essa pessoa. Suporte. Não pare o que Deus tem na tua vida. Então, no meu caso específico, para mim, Deus começou a sinalizar para mim. Deus começou a sinalizar. Deus começou a falar comigo. Deus usou pessoas para falar comigo. Deus usou pessoas para confirmar. Então, quando você faz as coisas debaixo da obediência, né, isso realmente vem trazer coisas boas para tua vida, vem trazer bênçãos para tua vida. Mas quando você faz o que você quer, do jeito que você quer, não vá cobrar Deus. Não vá cobrar Deus, porque as coisas não saíram do jeito que você quer, porque você fez o que Ele não mandou você fazer. E aí, depois disso, eu obedeci à voz do Senhor. Com o meu coração doído, com o meu coração partido, entendeu? Mas tudo que vem do Espírito Santo traz paz para você. Mesmo que talvez doa um pouco, mesmo assim traz paz para você. Há 2 semanas atrás, eu passei na frente da minha antiga igreja. Estava indo para a minha atual igreja. E passei na frente da minha antiga igreja. Gente, que amor que eu senti no coração. Que gratidão que eu senti no meu coração por ter conhecido aquele povo. Que vontade que eu tive de correr e entrar ali dentro e ficar ali dentro. Que saudade. As pessoas que estavam dentro do culto, algumas delas levantaram ali, vieram falar comigo, vieram me abraçar. E eu falei: meu Deus, por que que o Senhor me pediu isso, Pai? Por quê? E eu sou uma pessoa que quem me conhece vai saber que para subir uma lágrima pro meu olho é muito raro, é muito difícil, já é normal meu. E ali o meu olho encheu de lágrima. E eu olhei assim pra minha sogra e ela teve o mesmo sentimento que eu. Porque a minha sogra, ela é a minha grande amiga. Ela é a mãe que Jesus me deu. É claro que eu tenho mãe e tenho avó, tá bom? Mas, que inclusive eu chamo minha avó de mãe, mas a minha sogra é a minha mãe que Jesus me deu. E ela olhou pra mim, o olho dela também encheu de água, de lágrima. Porque ela também era membro dali junto comigo, né? E ali nós subimos para a atual igreja, né? E ali o meu coração entristeceu. Porque eu falei assim: por quê, Pai? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a gente tem que obedecer. E o importante dos lugares, entenda isso, é que você saia pela porta da frente e você deixe a porta do lugar aberta. É que você saia, se Deus te mandar sair de algum lugar, que você saia e deixe saudades e boas lembranças no coração das pessoas. Não sair brigado. Não sair, saiu porque se xingou, saiu porque teve barraco. E aí você fala: Camila, na igreja tem barraco? Gente, eu não vou mentir pra você. Às vezes acontece. Infelizmente acontece. Deveria acontecer não, porque é a casa de Deus, não é mesmo? Não deveria acontecer esse tipo de coisa na casa de Deus. Porque pessoas estão dentro de igrejas e pensam que Deus não tá lá dentro. Deus tá lá dentro, lá é a casa de Deus, só não é a tua casa, mas a casa é de Deus. E acontece sim, infelizmente. Mas o bom é quando você sai de um lugar e você continua tendo um bom nome naquele lugar. E você continua sendo ali amado e querido pelas pessoas, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Na minha igreja nova, encontrei algumas pessoas que eram da minha igreja antiga. E se eu tivesse brigado com essas pessoas? E se eu tivesse discutido? Com que cara que eu ia chegar na minha igreja nova? Com que cara? Eu já ia olhar e ia me sentir mal e a pessoa ia se sentir mal comigo. Porque você acha que você não vai encontrar a pessoa? Quando você menos pensa, querido, você encontra a pessoa em outro lugar.
Você sai de um trabalho muitas vezes, quando você pensa que não, você encontra o coleguinha que você discutiu lá no seu novo trabalho. E você fala, e agora, como é que a gente faz para conviver? Então, existe um determinado tempo para todas as coisas, existe ordem e existe decência. A gente só toma atitudes quando Deus ordena e não porque a gente quer. Porque obedecer a Deus dói, mas mesmo quando dói, traz paz. E hoje o Senhor me moveu para uma igreja, para um lugar em que eu estou sendo muito cuidada como ovelha, muito, como ovelha. Eu, Camila, ovelha, tá bom? Sou muito cuidada como ovelha. Em uma igreja que tem mais pessoas, né? Pra mim é desafiador porque eu sou chata pra caramba. Quem conhece sabe, né? Pra mim é desafiador estar com mais pessoas, porque eu sou uma pessoa da personalidade forte. O que é sim é sim, o que é não, e o que precisar conversar, a gente vai conversar, mas nem que seja com jeitinho, mas a gente vai conversar. Então é um desafio pra mim, aonde tem um mover, essa igreja nova que eu tô, tem um mover profético diferente, um negócio mais pentecostal, uma atmosfera forte, algo diferente, que Deus está querendo me ensinar. Que Deus está querendo me ensinar. Porque lá atrás, na minha vivência com a Igreja Universal, eles não creem muito nessa parte do profético, dos dons do Espírito Santo e algumas coisas assim. Em profetas, em revelações, nesse tipo de coisa. Mas eu peguei deles, aprendi, absorvi muitas coisas boas. Sobre ministério de libertação, sobre batalha espiritual, sobre ser forte, sobre lutar, sobre muitas coisas. Na antiga igreja que eu tava, eu fui, sabe, cuidada. Eu aprendi sobre calma, eu aprendi sobre paz. Eu aprendi, sabe, sobre muitas coisas. Eu aprendi a acreditar em mim, na minha igreja antiga. Que o meu pastor sempre, meu ex-pastor, né? Pra mim, no meu coração, ele sempre vai ser o meu pastor. Por mais que hoje eu tenha um pastor, mas ele não, o meu antigo pastor não deixa de ser meu pastor. Porque ele olhou pra mim e eu tinha recém voltado pra Jesus. E ele falou assim, olha, eu percebi que você tem o dom de pregação. Então, no dia tal, eu quero você aqui pregando. E eu olhei pra ele e falei assim, mas eu não sei pregar. Eu não sei. Eu tinha voltado pra Jesus fazia pouco tempo. Eu tava há alguns meses, né, desigrejada. Porque eu fui em uma igreja que praticamente eu tava desigrejada, né? Não vou entrar muito nos detalhes aqui. E ele falou, você tem o dom da pregação, vai lá. E eu falei assim, gente, esse homem é doido. Eu pensei assim comigo, né? Eu pensei comigo, falei assim, ele não bate muito bem da bola. Como é que ele olha pra mim e fala, eu não sei pregar, eu não sei. Mas ali na minha antiga igreja, eu aprendi a confiar em mim. Eu aprendi que Deus tinha alguma coisa comigo. Eu aprendi a acreditar em mim, eu aprendi. Então como que as coisas que não me agradaram tanto vão sobrepor tantas outras coisas maravilhosas que aconteceram, que eu aprendi, e de lembranças que vão ficar guardadas no meu coração. Por mais que tenha acontecido coisas que foram cruciais para a minha tomada de decisão, como é que você se esquece de alguém que acreditou em você quando ninguém acreditava? Mas as coisas vão mudando, a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente sai do leite e a gente vai para o alimento sólido. E Deus sinalizou para mim, ó, tá no tempo de você ir para esse lugar, porque você precisa aprender mais sobre o profético. Crescer mais espiritualmente. Entender mais sobre os dons que você já tem. E você só entende estando na vivência, estando num ambiente que tem pessoas que também têm dons iguais, muito parecidos, muito pontuais, muito complementares. Então, o porquê eu mudei de igreja? Por sinalização do Senhor. Porque existe um tempo para todas as coisas. E o importante é você sair de um lugar e deixar a porta aberta. Vai ter coisas na nova igreja que talvez não vai agradar? Sim. Vai ter pessoas que a gente vai se olhar assim, tipo assim, nossa, eu não gostei muito, mas tudo bem, não tem problema. Talvez eu também desagrade pessoas. Talvez pessoas também olham pra mim e falam, poxa, eu não vou com a cara dessa menina. E não tem problema, tá tudo bem, a gente é diferente, é assim mesmo.
Os apóstolos de Jesus eram diferentes apóstolos. Eles eram diferentes, pessoas com personalidades completamente diferentes. Mas eles estavam ali, ó, no mesmo lugar, servindo a Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus entregou nas tuas mãos por causa de mimimi, de fala, disso, daquilo ou daquilo outro, não. O importante é a nossa união. Porque um dia, quando chegar no céu, não vai ser separadinho, amado. As pessoas que eram da tua igreja, as pessoas que eram da outra, as pessoas de outra, não. Vai estar todo mundo junto. Então, a gente tem que procurar viver em paz uns com os outros. Controle, pelo menos, a sua língua. A cara, às vezes, é um pouco difícil controlar. Principalmente se você for um bocadinho bem expressivo. Como eu, às vezes, a minha fisionomia, ela realmente mostra algumas coisas. Mas controle-se. Vivam em paz. Porque Deus não habita no meio de confusões. E saiam dos lugares e deixem as portas abertas. Deixem boas lembranças. Se algum dia, em algum futuro, possa ser que Deus me leve para outro lugar? Sim, pode ser. É difícil obedecer a Deus e estar em um lugar novo? Em um lugar que, tipo, me tira da zona de conforto? Sim, é difícil. Mas a gente precisa obedecer à voz de Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o porquê que ele está fazendo, ele sabe. Se Deus te move para um lugar, mesmo que você não entenda, vá para esse lugar. Mesmo que você talvez não goste, fique nesse lugar, permaneça ali. Porque obedecer a Deus tem dia que você não vai querer mesmo. Não vai mesmo? Hoje, para mim, vir gravar esse vídeo aqui foi uma luta. Uma luta, Senhor, eu não quero, e Deus vai, mas você vai obedecer, amada. Deus não me obrigou. Mas eu senti o Espírito Santo muito forte no meu coração. Obedeça. Obedecer a Deus dói. Se você tem alguma experiência um pouco parecida, deixa aí nos comentários. Eu vou adorar responder, eu vou adorar ler e conversar com você. Espero que esse vídeo, de alguma forma, possa ter te ajudado em alguma coisa. Vai lá no meu Instagram, @acamirocha. Me segue por lá. Se quiser conversar comigo, manda um direct. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo a todos. Um beijo, fica com Deus. Não esqueça de deixar o seu like. Tchau, gente. Obedeçam sempre a Deus, hein?